Fala galera, tudo bem? Então, eu dei uma sumida porque o YouTube, por conta do lance que eu coloquei, o vídeo que foi do pênalti do Romero e o lance do gol do Cruzeiro, ele baniu meu vídeo, excluiu, tomei no meu cu, deu nem 5 minutos e ele já tirou. E como eu tenho o costume, porque eu gravo no celular, assim que eu faço o vídeo e posto, e sai o que postou eu já excluo, eu teria que refazer. E né, esse fim de semana realmente eu não tenho tempo para fazer vídeo. Mas não vamos falar sobre isso. É só um aviso mesmo, porque não teve o vídeo do Cruzeiro e do Atlético. Mas para resumir daquele vídeo, os resultados foram bons e agora os times dependem só de si, o que é um pouco preocupante, mas como esses times vão. Esse vai ser o próximo jogo, já dá para meio que fazer um pré-jogo deles. Mas, começando pelo Cruzeiro, né? Cruzeiro vence a Chapecoense de 2-1, gols do Caio Jorge pênalti. Esse P tá toda hora com o Caio Jorge e o Sinisterra. E a Chape diminuiu com o Jean Paulo, um jogo que teve muita polêmica no fim do jogo. Mas como foi a história? Primeiro tempo, o Cruzeiro poderia ter feito 4 ou 5-0 tranquilo. Teve um pouco da incompetência dos centroavantes em errar o jogo, errar os gols, errar a tomada de decisão na hora de saber o que fazer. Teve o goleiro defendendo, né? O Anderson, querendo ou não, é um bom goleiro. A gente vai falar um pouco dos pessoal que estava participando. E no segundo tempo, acho que com uns 20 para 30 minutos, 25 mais ou menos, o Cruzeiro deu a bola para a Chape, desistiu de jogar, queria se poupar porque vai ter um jogo difícil contra o Barcelona no Mineirão. Só que com isso a Chape acabou crescendo demais e juntou com o fato do Cruzeiro fazer suas substituições, o que é algo normal no lado do Cruzeiro, que não deveria ser normal, que é a cada substituição nova que tem, com os jogadores entrando, o time cai de rendimento demais. E com isso a Chape cresceu, conseguiu marcar seu gol com o Jean Paulo. Teve até um que entrou, deixa eu ver, foi ele mesmo. Foi ele? Foi ele mesmo, eu confundi com outro. Mas o Jean Paulo, que é um jogador muito bom, que ele ficou no Náutico, ele é um jogador bem experiente em clubes menores, que brigam para subir e brigam para não cair. Ele entrou e mudou o jogo, e bem no final ele marcou seu gol depois. Ele participou de um lance que deu polêmica, que a gente vai comentar um pouco, que foi uma falha do Otávio, que depois conseguiu se redimir com uma baita chance que a Chape teve. Teve o lance do pênalti, que eu já digo, não foi pênalti. No replay dá pra ver que não foi. Então o Cruzeiro se complicou demais num jogo tecnicamente fácil. Tanto que pra mim foi até vexatório por parte do Cruzeiro, que poderia ter ganhado de goleada e não fez. Acho que o placar mais justo, ao invés de 2-1, poderia ter sido um 4-2, sabe? Porque a Chape cresceu no fim do jogo, mas o Cruzeiro foi muito predominante no primeiro tempo. Mas quem fez esses espetáculos, né? Pro lado do Cruzeiro, Otávio, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Gerson, Romero, Kenji, Matheus Pereira, Sinisterra, Caio Jorge. Do lado da Chape foi Anderson, Bruno Leonardo, Domar, o Vinícius Eduardo, Bruno Padeiro, Pacheco, Carvalheiro, Belieiro, Everton, Marcinho, Bolazier e o Enio. E do lado da Chape, o destaque para mim é o João Paulo, né? Que ele entrou e mudou o jogo, que coincidiu com o Cruzeiro estando cansado, recuando-se, deixando a Chape crescer. O Bolazier também jogou bem nesse momento que a Chape cresceu no jogo. Mas do lado do Cruzeiro, Otávio errou no gol impedido do Cruzeiro, porque é ele que ocasionou. E, querendo ou não, o Jean Paulo, mesmo ele não tocando a bola do impedimento, ele participa, o que querendo ou não faz o zagueiro ir. E o ato do zagueiro ter que ir marcar ele tudo, ele mesmo ele não encostando, já faz com que seja impedimento. É a mesma coisa do jogador estar impedido não encostar na bola, mas ele tromba no zagueiro, que poderia marcar o outro que não estava. E o Otávio, para mim, mesmo com essa falha, foi bem de novo, né? A cada jogo se consolidando mais como titular. Inclusive, dá para fazer um vídeo depois debatendo sobre uma coisa que vai acontecer depois da Copa. Kaique, Cauã Moraes, para mim, jogo bem ok. O Fagner, que entrou no Cauã Moraes, não teve tempo, porque
O Fagner, Matheus Henrique e o Neise não tiveram tempo, porque entraram nos acréscimos não aconteceu nada. Mas Calma Moraes e Caio Castro fizeram um jogo eficiente, acho que não tiveram um destaque grande, mas também não tiveram um negativo. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, para mim, jogaram bem até o desligamento do Cruzeiro. E até nesse desligamento eles conseguiu evitar com que outras chances surgissem. Romero e Gerson, muita gente destacou, eu não achei lá grandes coisas. Para mim foi bem ok, bem básico a partida deles. O Kenji, ele também bem básico. Matheus Pereira um pouco mais solto. Mas fica aquela crítica ao Matheus Pereira que você espera que ele jogue bem contra o último colocado. Mas contra o Barcelona, mesmo eliminado, mas numa Libertadores, ele acaba meio que sumindo. Então, contra clubes pequenos, eu não gosto muito de elogiar o Matheus Pereira, porque é o que você se espera, né? Igual, se o Cruzeiro perdesse, seria uma vergonha. Já foi vexatório o Fagner de 2-1. Mas eu vou entrar isso um pouco mais a fundo depois. Sinisterra foi a partida dele, tá? Ele conseguiu, mostrou que quando ele tá saudável, não tem pra ninguém. Tanto que pode dar um pouco, acho que ele dá aquela dúvida se vai pôr ele e o Arroio juntos pra deixar o time mais ofensivo, ou se coloca depois, por exemplo, o Christian, porque o Christian que até entrou no lugar do Kendi, pra mim ele entrou bem, porque ele entrou bem defensivamente, porque ele recompõe muito, ele deixa o Gerson um pouco mais livre, porque ele faz o lado do Gerson, e quando o time está defendendo o Gerson tem que voltar para defender, você tem mais um defensor para ajudar na defesa. Então vai ficar muito a critério do Arthur Jorge, mas é algo bom. Você tem um cara para substituir o Arroio que não muda tantas características dele, e se você quiser escalar os dois, dá para deixar o time muito ofensivo, ou se não, você tem o Christian para algo mais defensivo. Então você tendo esses três, Arroio, Sinisterra e Christian, dá para ter uma tática legal com o clube. O Caio Jorge fez o gol, eu senti ele mais solto, mais leve, foi contra a Chapecoense, então acho que não dá para ter também nossa, ele jogou bem. Calma, é a Chapecoense, e mesmo assim quase perdeu. Enquanto o rival, por exemplo, fez 4-0, em um jogo que iludiu muito o torcedor. Já nesse do Cruzeiro deixou muito preocupado. E cara, o lance do pênalti, que foi o outro polêmico no fim do jogo com o Bruno Rodrigues, não foi pênalti. Até que quando você vê o lance rápido, parece que bateu na mão, porque ele pula meio que assim, mas não, bateu no coco do Bruno Rodrigues. Não foi pênalti. Ele marcou impedimento, mas se marcar seria um pênalti roubado. Fica muito aquilo porque o Cruzeiro foi favorecido sim contra o Boca, mas não teve o vídeo, né? Mas naquele vídeo que o Cruzeiro teve, para mim, o segundo gol anulado do Boca foi roubado. Por quê? Porque o juiz seguiu a regra não marcando a mão do Kaique, expulsando o Gerson, porque ele pegou um pouco acima no carrinho, que carrinho com carrinho, quando um pega mais forte que o outro, tem que expulsar. E ele foi justo, o juiz, porque não marcou o pênalti do Romero, porque foi mão natural. Então ele desfazer a marcação do gol do Boca foi errado. Então o Cruzeiro se favoreceu. Mas no vídeo que eu fiz que o youtuber filha de uma excluiu, eu falei que roubo contra a Argentina, reparação histórica. Então tá certo em roubar contra a Argentina. Então já cria essa mística de que agora o Cruzeiro vai ser favorecido. Ainda mais que, se eu não me engano, foi contra o Bahia, que era o jogo antes do Palmeiras, que o Cruzeiro já veio se pronunciar, dizendo que estava sendo roubado e tudo, e que não queria ser favorecido nem roubado. Aí você já tem dois lances com polêmica de arbitragem envolvendo o Cruzeiro. Então, nisso daí, as pessoas já criam uma antipatia. Mas, no geral, foi um jogo bem nota 6 para mim. Acho que o Cruzeiro bobeou muito, deu muito espaço para a Chape e fez a Chape crescer para a partida, principalmente depois do primeiro gol. Até quando eu achei que depois do primeiro gol ia ser só aquele gol que o time pequeno faz e tá bom, mas a Chape poderia ter vencido, o que não seria um absurdo no quesito merecimento. O Cruzeiro fez por merecer no primeiro, a Chape fez por merecer no segundo. Agora, em questões de jogos, a Chape vai receber em casa o Novo Horizontino no meio da semana pela Copa Sul-Sudeste, que eu parei de fazer vídeo porque não tem mineiro e, meu Deus, que jogos horrorosos. O Novo Horizontino levanta as reservas para jogar a competição, porque a Série B é mais importante, então eu não vou fazer vídeo disso. Mas o Novo vai enfrentar o Novo Horizontino, ganhou de 2-0 na ida,
recebe em casa o Novo Horizonte, a gente tem que fazer 3 para se classificar, para poder enfrentar ou o Avaí ou Volta Redonda. Então essa é a Chapecoense e é a última colocada ainda, tem 9 pontos. Se eu não me engano, da campanha histórica que ela fez no rebaixamento, que ela só ganhou um jogo, ela tinha feito 8 pontos até esse momento, ela tem 1 ponto a mais. Já o Cruzeiro vai enfrentar o Barcelona em casa, às 9h30. Para quem quiser ver o da Chapecoense, é no dia 27, às 19 horas. Eu não recomendaria ver, e olha que eu gosto da Chape. Mas o lado do Cruzeiro, ele vai enfrentar o Barcelona às 9h30. Vai ser um grande jogo. É um jogo para mim que o Cruzeiro, assim como o seu rival na alta competição, depende só de si. Ele tem até um resultado favorável com o empate, mas para mim, você jogar pelo empate, sendo que o Boca pode se classificar, eu acho muito, além de vergonhoso, porque você tá jogando em casa. Você tá em casa jogando no seu mando, e você vai lutar pelo empate com a sua torcida. Para mim, seria muito vexatório, uma vergonha e até uma falta de respeito com o torcedor que está indo lá. Então, acho que o Cruzeiro tem que jogar para vencer, fazer uns 2-0, se tranquilizar, parecido com o que foi. No segundo tempo, aproveitar o contra-ataque e tentar matar. Eu acho que esse jogo vai ser o decisivo com um tema que eu quero tentar fazer aqui. Não vai ter como fazer hoje porque eu estou gravando na segunda, meu celular está quase descarregando. Todos os vídeos já fiz no celular. Vou tentar fazer durante a semana, que é sobre o Cruzeiro ter mais um centroavante. E nisso eu vou entrar até no assunto do Chico da Costa que surgiu nos bastidores, mas acho que esse jogo vai determinar se precisa ou não. O nível do centroavante que precisa, né? Quero entrar em detalhe quando eu fizer o vídeo, mas acho que vai ser determinante. E também para o Cruzeiro, para saber qual o nível de contratação que o Cruzeiro vai fazer. Já tinha saído informações de que se o Cruzeiro fosse para a Sul-Americana ou eliminado, ele não ia trazer um elenco com uma qualidade grande, ia trazer jogadores um pouco melhor para repor peças, porque querendo ou não, a dívida do Cruzeiro não pode aumentar tanto, com o Pedrinho vem diminuindo muito, acho que a tendência é diminuir mais. Inclusive, eu quero também tentar fazer um vídeo depois, acho que a pausa da Copa vai dar, porque na Copa eu vou fazer vídeo mesmo só sobre o Brasil, né? E acho que vai dar pelo menos de Cruzeiro e Atlético nesses bastidores, mas acredito que o projeto do Pedrinho, ele é ambicioso demais para o momento do Cruzeiro, sabe? Um pequeno spoiler do que eu vou tratar. Eu acho que ele tá pondo muito a carroça na frente dos bois, né? Mas acho que o Cruzeiro tem tudo para passar do Barcelona. O Barcelona já vem baqueado, eliminado. Acho que ele não vai querer, porque a maioria dos clubes sul-americanos não gosta do Boca. Então acho que ele pode favorecer para eliminar. Não que ele vá vender o jogo, mas acho que ele também não vai fazer muita força para tirar ponto do Cruzeiro. Mas um time que perdeu ponto, né, foi o Atlético, que num jogo ruim, nossa, um jogo que estava difícil de ver, principalmente no segundo tempo. O Zacarias, no caso é só Zacaria, um sobrenome impronunciável que eu não me atrevo a falar, senão eu não quero invocar um demônio do meu lado. Marcou o gol no fim do jogo, um golaço, tá? Uma bela assistência do Mateuzinho, achou o Zacarias, marcou um belo gol, um gol que, sei lá, se ele tentar 10 vezes, as 10 vezes ele vai mandar naquela travezinha do futebol americano, aí que ele vai acertar, porque se não for assim, ele não vai acertar. Foi um jogo muito ruim, muito, nossa, calo nazistas. O primeiro tempo ainda eu achei bom, achei bem laicar um pouco, mas o segundo tempo, meu Deus, principalmente depois que o Atlético deixou de jogar. Porque o primeiro tempo ficou muito laicar para mim, o Atlético conseguia atacar bem o Corinthians, o Neneca fazia boas defesas. Quando tomava, para mim a defesa foi o grande destaque, o Everson nem tanto, mas a defesa foi. O Everson foi mais destaque no segundo tempo, quando o Atlético trouxe o Corinthians. Aí que o UFC fez 3 defesas difíceis, mas aí num golaço não é culpa do goleiro. Tanto que a bola passou debaixo das pernas do Natanael. Foi um gol, aquele gol que se ele tentar 10 vezes, não faz. Não vai. Ainda mais que o Zacarias, ele vem sendo bem criticado no Corinthians, uma contratação que se o corintiano vê na rua vai tentar estrangular o cara. Mas quem protagonizou esse show de horrores? Bem, pelo lado corintiano, que lançou até um belo uniforme, tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, que deveria ser atacante, Bidu, completando 150 jogos pelo Corinthians, nem parece, né? Eu lembro quando ele estava no Cruzeiro que ele jogava bem, no Corinthians ele conseguiu
se aprofundar, não é aprofundar mais que eu queria utilizar, é explodir esse potencial dele. Acho que ele caberia até na Europa, num clube menor, meio que briga, tipo um 13º, 12º, dependendo do campeonato que ele for. Ou ele jogar igual o Rodinei, num grande da Grécia, num grande da Turquia, num grande da Hungria, Áustria, sabe? Acho que o Bidu ele cabe lá. E num grande campeonato, nos clubes meio de tabela. Acho que ele conseguiria fazer dinheiro lá. Fora os clubes árabes, né? Mas quem vai na Arábia antes dos 30, pelo amor de Deus. André Luiz, Ranieri, Bidon, Garro, Lingard e Yuri Alberto. Fica uma crítica minha ao Lingard e ao Yuri Alberto, né? Cemitérios de jogadas. O Garro mesmo, para mim, foi o grande destaque positivo do Corinthians, junto com o Neneca. E teve o Mateuzinho e o Zacarias, mas eles, né, ignoram. Para mim, Garro e o Neneca foram os grandes destaques do jogo para mim, positivo do Corinthians. Eu não costumo falar do adversário porque eu não presto tanta atenção em si no adversário. Eu tento olhar muito o lado do Atlético. Mas o Lingard, para mim, é uma contratação para fazer, trazer, olha o Lingard que jogou no United, está no Brasil, no Corinthians, para as pessoas conhecerem o Corinthians, porque por futebol ele marcou acho que 2 gols contra o Barra, um na ida e um na volta, e até agora, meu Deus. Já ao lado do Atlético tem o Everson, o Lodge, o Júnior Alonso, o Juan, Natanael, Maicon Bernardo, Alan Franco, o Vitor Hugo, o Coelho e o Cassiera. E no segundo tempo entrou o Depay, o Alan, o Caio César e o Zacarias e o Carejo no lugar do Corinthians. No lado alvinegro entrou Cissé, Anaminda e Cauã Soares. O Cauã Soares não há como avaliar, que acho que ele entrou faltando 2 ou 3 minutos antes do jogo acabar. E só se ele fizesse um gol. Mas como não fez, um segundo que minha caneta caiu. Calma aí. Voltando, o Atlético, o primeiro tempo, conseguiu pressionar bastante o time do Corinthians. O Corinthians teve umas pequenas saídas, mas no geral o Atlético jogou muito bem o primeiro tempo. Então se criava a expectativa que poderia voltar no segundo melhor, ou esperando mais, deixar o Corinthians jogar um pouco mais, tentando os contra-ataques. Porém, com 20 minutos, o Atlético falou, vamos fechar no empate? E o Corinthians, vamos fechar no empate. Só que aí o Corinthians pressionou muito. Foi nessa hora que, para mim, o Corinthians cresceu, né? Eu esqueci os números do Cruzeiro e do Atlético também, os números é bem pequeno, né? Foram bem pau a pau. O único que eu vou trazer é o total de chutes, que foi 10-11, mas no gol foram 4-2. Então você vê que foi bem equilibrado, né? As equipes também na finalização errando muito. Na hora de concretizar no gol, ou errava ou a zaga conseguia tirar. No lado atleticano, acho que o Lodge e o Juan foram os grandes destaques. O Lodge sempre um destaque ofensivo. E tanto que o Alonso e o Natanael e o Juan faziam a linha de 3. Porém, o Alonso na linha de 3 eu acho que ele fica muito ruim, sabe? Eu não acho que ele consiga jogar bem nessa linha de 3. Está perto de sair, falta só um jogo e tal. Mas como o Atlético, né, ainda tem ele, minha crítica fica nisso. Quando é a linha de 3 ele não consegue jogar bem, porque querendo ou não, você tem que ter 3 zagueiros bem rápidos. Porque querendo ou não, você fica um pouco mais exposto. E nisso de ficar mais exposto, o Alan Franco, o Júnior Alonso não consegue voltar. Tanto que ele, para mim, é um destaque negativo. Bernard, o Maicon do primeiro tempo e o Vitor Hugo, grandes destaques positivos para mim. O Bernardo, tanto que saiu, matou, o time do Atlético morreu ofensivamente. O Anaminda demorou um pouco para poder criar chances ofensivas, mas depois que ele criou também, o Atlético voltou. Mas antes disso, assim que o Bernardo saiu, o time sentiu. O Anaminda, junto com o Coelho, para mim, ambos tentaram muito, só que ambos caem naquilo de pecar no tentar. Eles tentam muito, por isso eles erram muito. Tanto que eu vejo isso como algo positivo, mesmo que ele tenha errado muito, não conseguiu ajudar com gol ou assistência, mas eu ainda olho isso como algo bom num atleta. O Vitor Hugo também foi muito bom, mas assim que saiu, tanto ele e o Bernal, o time sentiu um pouco, demorou para voltar. E acho que o Cassiera, ele, querendo ou não, ele é aquele centroavante clássico, então se o time não consegue jogar a bola nele, ele não consegue jogar tão bem. Mas foi um jogo que o Atlético, querendo ou não, ele recuou muito cedo, sabe? Eu acho que se você fechar com o empate faltando 10 minutos, 5 minutos do jogo acabar, ok. Mas com 20 minutos ele fechou e isso atraiu o Corinthians, que cresceu. O Everson fez 3 grandes defesas para mim, de se destacar.
Mas aí o chute do Zacarias, que como eu falei, se ele tentar 20, 30 vezes, ele não vai acertar. Porque o Atlético, querendo ou não, já entrando num pré-jogo, ele tá pensando contra o Puerto Cabello. Porque diferente do Cruzeiro tem um resultado de empate que pode trazer, o Atlético tá fudido, é 8 ou 80, ou classificado ou eliminado. Como a maioria do jogo ele perdeu um, tirando o Juventud, todos os outros, contra o Puerto e o Cienciano, ele perdeu na ida, né? Na volta ele tem que ganhar, porque senão acontece um critério muito maluco. E quanto o Puerto Cabello, no mesmo dia que o jogo do... É um dia antes do jogo do Cruzeiro, às 7h30. E quanto o Puerto Cabello, o Atlético ele tem que jogar para vencer. Não pode perder de jeito nenhum, não pode dar uma de Vasco da Gama, porque senão vai ser eliminado e vai ficar feio. Porque ele vende o jogo do Corinthians no Brasileiro, fica, se eu não me engano, do Corinthians, acho que 1 ponto. Não lembro se é 1 ou 2 pontos. Eu esqueci agora, mas que o Atlético tem 23 e o Corinthians tem 21. E da zona ainda está longe, é 4 pontos. Para mim, eu considero 5 pontos, que eu considero o ponto que você faz para ultrapassar. Não aquele que você depende do salto de gols, que é quando você iguala a pontuação. Ou seja, para mim ele está a 5 pontos. Está uma pequena gordurinha, mas ainda assim perigoso. Porque, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro, como começou antes, ele está muito embolado. Ele está extremamente embolado, sabe? Então, se você ganha, você vai para a Libertadores. Se você perde, você já fica muito perto da zona. Então, acho que se o Atlético chega a perder ou até empatar contra o Puerto Cabello e é eliminado da Sul-Americana, acho que vai ficar vergonhoso, porque você vem de uma competição para poder se classificar na outra e é eliminado. Na outra fica uma pressão de brigar para não cair de novo. E, cara, e isso é complicado, na minha opinião, porque, querendo ou não, agora entrando, misturando, Cruzeiro e Atlético complicaram seus jogos. O Cruzeiro saiu vencedor, porque fez uma vantagem boa. O Atlético não fez vantagem, saiu derrotado. E acho que isso foi uma preocupação, porque ambos têm o mesmo problema, que é o banco. Quem sai não consegue... Quem entra do que sai não consegue manter o nível. Igual o Bernardo saiu, que estava trazendo ofensividade, colocou o Cissé. O Cissé conseguiu meio termo, mas aí tinha um Alan Franco para matar as jogadas, o Maicon também morto no segundo tempo para mim. E o lado do Cruzeiro, igual, entra Bruno Rodrigues, entra o Neise, entra o Mateuzinho, sempre o clube cai muito. Ambos têm esse problema, mas a grande diferença é que na janela, igual, o Cruzeiro ele pode sim trazer algumas peças para ser muito, muito pontuais, assim, para ser um reserva, um suplente bom. Já o Atlético vai ter que vender o almoço para comprar a janta, né? Deve ter uma retirada boa de jogador e tudo, mas não vai poder trazer grandes nomes. Tanto que o nome cotado é o Fred, porque ele jogou no clube, é cria da casa. Tanto que fica com isso de às vezes reduzir o salário. Só que a contratação do Fred é difícil, porque o Fenerbahçe não quer liberar ele, porque lá ele tá jogando bem. Curioso que o Fred só conseguiu jogar bem num clube turco com as coisas da seleção, na seleção mesmo não jogou. Mas acho que isso fica muito evidente, que Cruzeiro e Atlético têm os mesmos problemas nas mesmas competições, só que a expectativa que vai vir depois desse jogo, né, do próximo fim de semana, as expectativas que se tem para o Cruzeiro é de que pode vir um nome para reforçar, um cara promissor e tudo, e do Atlético você fica com dúvida de quem vem, porque muitos nomes assim, né, tem igual Araújo e o Fred, que só esses dois, sei lá, substituem a folha do Hulk, do Scarpa e do Dudu. Então, assim, eu acho que o Atlético ele tem que ou trazer a base, ou, né, eu sei que eu desviei um pouco do assunto, mas é porque ambos têm o mesmo problema e fizeram a partida igual, tá? Ambos tinham que ter feito muito gol, mereciam, sei lá, uns 2 ou 3 gols no primeiro tempo, e no segundo, a derrota não foi tão surpreendente. O Corinthians, para mim, ele atacou sempre mal, nossa, muito ruim. Mas vencer não foi tão, que surpresa, porque o Corinthians conseguiu fazer esse jogo. Da mesma forma, a Chapecoense poderia ter ganhado do Cruzeiro. E não seria tão absurda a vitória da Chape. Então, para mim, os dois fizeram uma partida idêntica, só que a Chape. Só que as expectativas que temos, né, depois do último jogo brasileiro são altas para o lado azul do que para o lado alvinegro.
Tanto que, igual, o Atlético, eu acho que o Atlético está mais apreensivo do que o Cruzeirense nessa próxima quarta e quinta. Então, assim, cara, vai ser extremamente importante, que vai ser depois desses jogos. Eu acho que o Atlético vai tentar esforçar para trazer ou o Fred ou o Luiz Araújo, né, se conseguir se classificar, porque se for eliminado, acho que ele vai desistir de tentar trazer grandes nomes. Da mesma forma, o Cruzeiro, que se for para Sul-Americano, também não deve trazer nenhum nome grande. Deve tentar uma contratação igual do Bragantino, um promissor de 23, 24 anos. Porque fora isso, eu acho que não vai ter. E também o Cruzeiro tem que esperar a janela abrir, porque querendo ou não, pode sair Jonathan Jesus, pode sair Kaique. Ambos tem o Best, que é ambos. Tem o Bet e o Zenit, mas o Bet está na Champions. Acho que isso vai fazer a cabeça do jogador, que pode sair. Aí você vai ter o Cruzeiro tendo que repor o lado do Kaique. Duas, porque ele perdeu reserva também, tendo que repor um zagueiro, igual tá para sair o Vidalba. Tem o Chico da Costa, mas esse é pouca diferença. O lado do Atlético, mesmo se igual, os cotados é Igor Gomes e me fugiu o outro nome, Dudu. Tem o Scarpa, que está tentando ficar mais, não se sabe. Mas Dudu e Igor Gomes devem ser confirmados nessa janela de agora, para diminuir a folha. Aí você pega isso, mas do Atlético você não sabe quem vem, do Cruzeiro você tem uma ideia. Então, num jogo em que ambos jogaram igual e o principal problema foi o banco, e até a estratégia de abandonar o jogo, eu acho que fica muita expectativa para a janela de transferência. Acho que no mais é isso. Acredito tanto que o Cruzeiro e o Atlético se classificam nas suas competições, mas ambos têm que chegar com humildade, porque se chegar com um salto alto, ambos vão ser eliminados e envergonhar Minas Gerais, igual o América está fazendo na Série B. No mais é isso, sobre Cruzeiro e Atlético, você é confirmado para me ver na quinta, falando dos dois. E se você quiser me ver em outros vídeos, vou estar fazendo amanhã o vídeo do Atlético e do América, que do Atlético é daqui a pouco, né? Eu estou gravando assim que eu cheguei, antes do jogo do Atlético. E do América eu tenho que rever, porque ele foi no mesmo horário do Atlético. Então não tinha como eu ver os dois jogos. Mas no mais é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Se o YouTube não banir, né? Mas eu fiquei com tanto trauma que eu vou até evitar por qualquer imagem, né? Que eu pus um vídeo, sem brincadeira. O vídeo, sei lá, tinha menos de 5 minutos. Menos de 5 segundos. Era só literalmente a bola cruzando, batendo na mão do Romero. E eles excluíram meu vídeo. YouTube é brincadeira, cara.